Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo ok? Tudo na paz? Vamos lá para uma aula bacana nossa aí de novo? Vamos falar mais um pouquinho sobre geografia e suas consequências pelo planeta? Hoje, pessoal, o nosso tema ele está ligado à China. Mas a gente não vai falar dessa China do século XXI. A gente não vai falar dessa economia crescente e nem de coronavírus, né? A gente vai voltar um pouquinho na história e vamos falar sobre fatores que levaram a China a chegar o que ela é nos dias atuais. Então, pessoal, para a gente falar sobre a China de um modo geral, temos que voltar automaticamente na história, né? Então, o título que está aqui, Revolução Chinesa, eu sei que é difícil entender minha letra bonita, né? Mas eu falando para vocês, automaticamente vocês vão associar o que eu estou falando com o que está escrito aqui. Então, a Revolução Chinesa, ela começa na China em 1949. Mas, como eu disse para vocês, a China é uma nação milenar. Nós temos que voltar na história. A China não começa em 1949. Como uma nação milenar, ela teve processo. E o processo que eu botei aqui, o primeiro processo, ó, China Imperial, aí a gente já bota um século específico, ó. Vou botar para vocês. Século XIX, a China já sendo um império, uma grande nação, com território gigantesco, ela começa a sofrer alguns impactos, alguns fatores externos, fatores negativos, como invasões e também domínios. Como assim, professor? A China daquele tamanho, lá no século XIX já, com aquele tamanho gigantesco, a Grande Muralha, ela sofre invasões? Pessoal, naquele período, principalmente no século XIX, nós tínhamos as grandes potências europeias. Vou falar uma potência para vocês que ficou ali na China perturbando durante bastante tempo, que era uma grande potência desde o século XVIII, o Reino Unido, a Inglaterra. A Inglaterra, ela entra na China, ela tem até uma guerra, né? A história fala que tem uma guerra entre ingleses e chineses, que é a Guerra do Ópio. Os chineses, com um fator militar menor, vão sair perdedores. O que vai acontecer com essa derrota, pessoal? Com a Guerra do Ópio, os chineses saem perdedores, automaticamente eles têm algumas sanções aí, eles são obrigados a dar Hong Kong para os ingleses, são obrigados aí a abrir os portos para a entrada de produtos europeus, eles abrem no início 5 portos e depois vão abrir mais portos aí para a entrada de produtos europeus. Outro país que perturbou a China durante bastante tempo, aí no século XIX, é o Japão. O Japão ele sempre teve um olho na China. Principalmente no final do século XIX, início do século XX, o que nós podemos notar? O Japão era uma potência imperialista, né? Que estava se expandindo cada vez mais, estava crescendo cada vez mais ali no Pacífico, no Extremo Oriente, e vai em busca de novos De novos territórios. Então nós podemos notar que a China imperial ela vai sofrer por esses processos. Processos de quê? Processos externos, de invasões, onde a galera vai se fixar ali durante algum tempo. Então nós teremos aí as características da China imperial do século XIX, que são essas, ingleses e japoneses. A partir do século XX, a China ela tenta o quê? Ela tenta reagir, ela busca uma reação. O império ele cai, ele é destituído, né? E a China do século XX ela se torna o quê? Uma república. E essa república aí, ela vai ter duas formas políticas. A gente vai identificar aqui agora. O Kuomintang, que era o partido o quê? Que era o partido ligado à burguesia, né? Às classes mais elevadas. E o PCC, que nada mais era do que o Partido Comunista Chinês. Nesse partido aqui, o PCC, vai surgir um cidadão aí que vai ter um papel importantíssimo na questão da China socialista, que nada mais é do que Mao Tse-tung. Então nós podemos notar que na China republicana do século XX, nós teremos aí duas formas de governo, né? Um ligado à burguesia e outro ligado às classes do povo. Com o passar do tempo, nós teremos o quê? Nós teremos aí várias situações de ambos os lados para o quê? Para adquirir forças. Por exemplo, nós temos aqui em 1934, nada mais, nada menos do que a famosa Longa Marcha. O que Mao Tse-tung faz? O cidadão, ele anda cerca de 10 mil quilômetros, o que, pessoal? Tentando aí
montar um exército. Então, ele vai aí andando pela China, cerca de 10 mil quilômetros aí, ele vai alistando pessoas para formar o famoso exército camponês aí. E isso se torna o quê? Isso se torna aí uma problemática para os Kuomintang, né? Para a galera ligada à burguesia que estava no comando da China durante bastante tempo. Então, essa marcha ocorre em 34. Aí nós temos um fator importantíssimo que transforma não só a parte da Ásia, mas mexe na Europa, mexe na América, mexe no planeta todo, que nada mais é do que a Segunda Guerra Mundial. Se lembra que eu falei para vocês lá no início a questão de alguns países entrarem na China, colonizarem a China, se fixarem ali na China? O Japão, eles sempre tiveram um interesse na China, principalmente na área da Manchúria ali. Eles chegam, eles tomam a Manchúria e vão querer se expandir pelo restante chinês. O que vai acontecer, pessoal? A Segunda Guerra Mundial ela vai ser caracterizada pela parada dessa concorrência, dessa guerra interna aí entre a burguesia que comandava o país e a classe comunista, que estava buscando o quê? Estava buscando forças para tomar o poder do país. Eles vão se unir, vai haver a união dos partidos aí. Esses partidos vão lutar exclusivamente contra o Japão aí na Segunda Guerra Mundial para tentar expulsar o Japão da China. Isso ocorre, todos nós sabemos o que aconteceu com o Japão. Eles tomam o piau dos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial. Eles saem derrotados junto com a Alemanha e com a Itália lá na Europa. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, aí vocês pensam, pô, cara, os caras se uniram, né? Pô, legal. Caraca, vou formar um governo de coalizão. Tu acha que deu, né? Deu isso? Tu acha que essa ideia que eu acabei de falar para vocês é verdadeira? Claro que não. Esses 10 mil quilômetros aí andado por Mao Tse-tung foi primordial para o cara montar um exército, ó, chapa quente. No final aí da Segunda Guerra Mundial, esse exército estava municiado, estava cada vez mais forte. O Partido Comunista Chinês toma o poder, a burguesia é destituída. O que acontece? A burguesia é tirada aí do comando da China e nós teremos o quê? Nós teremos a formação da China comunista aí. Então, nós podemos notar, pessoal, que uma potência que nasce aí de uma forma imperial, sofre alguns impactos de fixação, se torna republicana, né? 2 partidos, esses partidos brigam entre si em um determinado período histórico, tem a Segunda Guerra Mundial, o inimigo aí é externo, né? Não adianta ficar brigando internamente se você tem um inimigo externo mais forte. Os partidos vão o quê? Vão se unir, vencem os japoneses, expulsam os japoneses. No final da Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer pós-Segunda Guerra Mundial? Esses 2 partidos aí voltam a se enfrentar, mas só que um está bem mais forte que o outro. Esse que está mais forte nada mais é do que o Partido Comunista Chinês, que vai tomar o poder da China a partir de 1949. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí a questão da Revolução Chinesa. Beijão, abraço e se cuidem aí.